Hoje estamos aqui excepcionalmente no canal da VetSmart por uma questão importante, é um assunto de extrema importância para nós médicos veterinários. Desde a semana passada que apareceu essa convocação nessa portaria para a gente se cadastrar. Então a gente resolveu fazer em forma de parceria, eu e a VetSmart, porque se tem uma premissa na qual eu acredito profundamente é que gentileza gera gentileza. E a VetSmart é uma empresa genuinamente de médicos veterinários, onde só tem praticamente médicos veterinários trabalhando em prol da nossa classe. Isso está sendo demonstrado muito bem agora nesse período de quarentena, onde eles têm colocado conteúdos de valor, conteúdos técnicos e conteúdos também não técnicos. Portanto, com uma preocupação de nos manter atualizados com os nossos hard skills, que são as habilidades relacionadas à medicina veterinária. Então eles liberaram palestras gratuitamente para a gente passar esse período de quarentena atualizado, ocupando a cabeça com coisas boas. E também estão nos fornecendo conteúdos que a gente chama de soft skills, ou as habilidades relacionadas à saúde mental, saúde emocional. Então é uma empresa que tem demonstrado bastante preocupação com a nossa classe. Isso é importante a gente frisar. E por isso a gente está fazendo essa live de hoje, nessa segunda-feira, aqui no canal da VetSmart, em forma de parceria. Desde já agradeço a confiança da Fernanda, do Felipe, do Wagner, de todos da VetSmart, para me deixar falar pelo canal da VetSmart. Também fazendo o meu jabazinho, às quintas-feiras, às 21 horas, eu também tinha outra live, só que agora, a partir da semana passada, eu mudei, não é mais live às quintas-feiras, a gente está fazendo webinários práticos, onde a gente fornece ferramentas de desenvolvimento pessoal exclusiva para médicos veterinários, para que a gente passe por esse momento de turbulência focados, com higiene mental, com saúde emocional, para a gente cuidar dos nossos valores, por exemplo, que foi o assunto da última quinta-feira. Quinta-feira agora tem de novo. Se você quiser, tem um link lá na minha bio, no meu perfil do Instagram, você clica lá, faz a inscrição e você vai receber um e-mail para você poder entrar às quintas-feiras às 21 horas. A gente vai fazer isso por tempo indeterminado. E hoje a gente está aqui falando sobre a convocação, então, dos médicos veterinários para atuarem na linha de frente do Covid-19. Já deu bastante bafafá na semana passada, eu não pude fazer essa live antes, mas esse é um assunto muito, muito importante para a gente. Então, do ponto de vista jurídico, eu quero agradecer de antemão a doutora Keile, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que é a minha assessora jurídica. Se vocês quiserem segui-la também, não sei se ela está online, pedi para ela entrar, não sei se ela conseguiu entrar. É muito, muito importante a gente também seguir advogados especializados na nossa área de veterinários, porque eles nos dão dicas mais quentinhas, com fontes confiáveis. E a doutora Keile é uma dessas advogadas que está prestando também bastante conteúdo importante para a gente. Então, quem quiser segui-la, daqui a pouquinho, se ela não estiver online, ela entra e coloca o perfil dela para vocês começarem a seguir lá. Vamos lá, do ponto de vista jurídico, o que aconteceu? A gente recebeu essa convocação da portaria do Ministério da Saúde. Qual é o Instagram dela? É Keile _Ferreira, Karine, se eu não me engano é isso. Mas daqui a pouco ela entra, quando ela entrar ela vai colocar o Instagram dela certinho. Pois bem, a gente recebeu então essa convocação, né, em forma de portaria do Ministério da Saúde, né, número 639/2020, para a gente se cadastrar e se capacitar nos órgãos competentes, nos conselhos, porque acontecendo o pior do que a gente não quer que aconteça, pode ser que a gente venha ter que trabalhar na linha de frente do enfrentamento do Covid-19. Aí entram algumas questões. Primeira delas, houve um bafafá porque as pessoas não questionaram a validade disso pelo fato de não ter vindo em formato de lei, mas de portaria. Daí vocês conhecem as questões jurídicas também, já derrubaram isso, depois está válido, portanto está valendo, mesmo tendo sido em forma de portaria, está valendo essa convocação. A gente tem sim que entrar no site do Conselho, se cadastrar e fazer o curso de capacitação. Depois começou um outro questionamento. Mas veterinário faz parte da área da saúde? Sim e não. Na verdade, isso já faz parte há bastante tempo. Desde 97, 98 mais ou menos. Até o Ministério da Saúde já chegou em 2018 a pedir um cadastro nacional de consultórios, clínicas e hospitais veterinários. Então, sim,
nós veterinários somos parte da saúde pública, sim. Esse é o momento que a gente precisa se valorizar diante da sociedade, assumir o nosso papel. E o cadastramento, por enquanto, é para a gente colocar os nossos dados, porque o Ministério da Saúde vai cruzar esses dados com os conselhos, com os órgãos que regulamentam a nossa profissão, os conselhos regionais e o Conselho Federal. Pois bem, por enquanto é só um cadastramento e daí vem lá uma questão para você responder se você tem vontade de se voluntariar, ou seja, de trabalhar na linha de frente, de enfrentamento do Covid-19. Sim, eu tenho, não, eu não tenho. Por enquanto é uma opção. Se a questão chegar num ponto que a gente não quer que chegue, de se perder o controle, aí pode ser que a gente seja de fato convocado e daí vai depender das questões de habilidades. Então, mas eu não trabalho com clínica, mas eu não trabalho, não tenho habilidade para lidar com ventilador, com respirador e etc. Isso não é uma justificativa válida. Então, se a gente chegar ao ponto de ser convocado de verdade, então a gente vai ter que enfrentar isso e vai ter que ir. Por enquanto, você pode se voluntariar ou não. Mas você precisa se cadastrar. Todo mundo tem que entrar e se cadastrar. Por quê? A gente vai ser punido se a gente não se cadastrar? Não sabemos, mas existe a possibilidade de sermos punidos sim pelos conselhos, porque está no colo deles resolverem, decidirem. Caso haja o cruzamento desses dados do Ministério da Saúde com os conselhos e está lá, você, doutor fulano de tal, da região tal, não se cadastrou, o conselho pode te punir. Como? Não sabemos. De forma leve, moderada ou grave? Não sabemos, mas o conselho pode te punir. Então, o cadastramento e o curso, a capacitação, a gente tem sim que fazer, não precisa sair correndo para fazer, mas a gente vai ter que enfrentar isso. E aí entram algumas questões, não consegui acessar o curso, só fiz o cadastro, a Karina de Maceió está falando aqui, obrigado pela participação, porque realmente está uma questão de congestionamento no site, então está difícil mesmo, algumas pessoas não estão conseguindo, estão até se perguntando, será que é a minha internet? Eu achei que eu que não estava conseguindo, não é. É o site do conselho mesmo que está entrando, está bugando de tanta gente que está entrando lá até para se informar, já para se cadastrar e tudo mais. Então precisa fazer, não precisa sair correndo, mas precisa ser feito. A gente tem que fazer isso de forma programada. E daí entram algumas questões que a gente precisa discutir, porque a classe já está discutindo isso e por isso que eu chamei vocês para esse bate-papo e por isso que a VetSmart me deu esse espaço aqui para a gente poder conversar e impactar o maior número de pessoas, que é o seguinte, a gente já está escutando de certos formadores de opinião, agora é o momento da gente fazer valer a nossa classe diante da sociedade, ok. Agora você vai correr, agora que você tem a oportunidade de ajudar, você vai correr. Você vai deixar de fazer, enfim, já está tendo um monte de questões e vários colegas já vieram em inbox falar comigo por conta desse trabalho que eu faço de inteligência emocional, enfim, de desenvolvimento pessoal exclusivamente para médicos veterinários, eu também sou médico veterinário, muitas pessoas vindo perguntar para mim, poxa, eu tenho vontade, mas eu tenho medo, não sei como tomar essa decisão agora e por isso que eu chamei vocês para a gente poder conversar. Então, para poder instruir do ponto de vista jurídico, legal, a gente tem que se cadastrar, tem que fazer o curso, mas também como tomar essa decisão. Ir ou não ir, eu quero me voluntariar, eu não quero me voluntariar. E aí a gente vai ver como é interessante essa questão de tomada de decisão no nosso cérebro. Por quê? Porque ela não é unilateral, ela não é simples. A gente se coloca como sendo um ser humano, o ser humano como sendo um ser racional, estritamente racional. E a gente não é. É só a gente pegar o processo evolutivo. A gente ainda contém no cérebro partes importantes que já vinham de seres inferiores, que ainda estão lá para nos ajudar no processo de tomada de decisão. Eu falo de regiões subcorticais, abaixo do córtex, que é o que nos dá a razão, que é o que nos dá a diferenciação. Então, se a gente se lembrar um pouquinho da neuroanatomia, a medula espinhal entra, ela chega na caixa craniana, e aí ela vai terminar no tronco encefálico, que nos regula as funções vitais, e depois foram sendo formadas as camadas em forma de cebola. Então o sistema límbico, que é ali
bem próximo do tronco encefálico, é o que nos dá as decisões emocionais. Depois do sistema límbico é que a gente foi formando então as outras camadas corticais que nos dão a razão. Portanto, quando a gente fala de um processo de tomada de decisão, especialmente uma decisão tão importante como essa, me voluntariar ou não, eu sinto que eu devia ir, mas eu tenho medo de ir porque eu moro com os meus pais que são grupo de risco, tenho filho, enfim, tem uma série de outras questões a ser ponderadas. E aí como tomar essa decisão? Como enfrentar isso? Como a gente pode entender tudo isso? Até porque, conforme eu disse, a gente acaba sofrendo influência das outras pessoas, dos outros líderes e formadores de opinião, e muita gente já está se sentindo cobrado. Eu mesmo, muitas vezes, quando leio algumas coisas, vejo algumas lives ou algumas falas de pessoas que são formadores de opinião, eu também me sinto cobrado, porque de fato quando a gente escuta isso, puxa vida, a veterinária sempre brigou por se colocar no seu papel diante da sociedade, da nossa importância como médico veterinário. Agora a gente tem a opção, agora a gente está sendo chamado e convocado, a gente vai correr, mas o buraco não é tão simples assim, a questão é bem mais embaixo, que precisa ser ponderada. Primeiro a gente tem que lembrar que está passando por um processo de turbulência, está todo mundo se sentindo angustiado, ansioso, com as emoções à flor da pele, preocupado com a questão de grana, preocupado. Hoje eu estava falando com uma colega que tá com a mãe, está com sintoma, e a mãe faz parte do grupo de risco e mora longe, então a gente está com o emocional extremamente abalado. E aí que entra a questão, o ser humano é um ser racional ou não? A doutora Keile Ferreira entrou aqui, eu já agradeci você, Keile, pessoalmente. Algumas pessoas já pediram o seu Instagram, eu não sei de cabeça, eu falei que era Keile_Ferreira, me corrija se eu tiver dito errado. Se eu tiver dito certo, também fale para as pessoas, por gentileza, para elas começarem a te seguir e pegar as suas dicas, as suas orientações. Fechando o parênteses, que tinha entrado a doutora Keile, advogada que me ajudou e que tem me ajudado nesse processo jurídico, inclusive, para poder fornecer as informações adequadas para vocês. Voltando à questão da tomada de decisão, o ser humano não é um ser racional, único e exclusivamente. Pega, por exemplo, quando você toma uma decisão de comprar uma casa ou de comprar um carro, e eu vou dar o meu exemplo. Decidi comprar uma casa, fui ver, aí você começa a ponderar diversas questões. Primeiro, obrigado, @FerreiraKeile. Não tem um underline, eu tinha falado errado, me desculpa. Então, eu tinha dito que eu fui ver uma casa para comprar, você pondera todas as questões. O condomínio é legal, a localização é boa, o preço está dentro do meu bolso, o financiamento está legal, a vizinhança é boa, é um triplex que me pareceu super legal, porque um triplex eu conseguiria ter privacidade para gravar meus vídeos, para estudar e etc. A Elisa, minha filha de 5 anos, quase 5 anos, estava prestes a nascer. E aí eu ponderei, pensei, coloquei na balança todas as questões racionais. Afinal de contas, o ser humano é racional, não é isso? Não, não é isso. Eu já tinha decidido emocionalmente. Isso acontece por conta da nossa neuroanatomia. E aí entra o ponto da importância de você entender como funciona o cérebro, porque vai te ajudar a tomar decisões melhores, mais você entender como funciona do que você treinar. Então algumas coisas a gente vai treinando, a gente vai ficando mais hábil. Em outras coisas não é uma questão de treinamento, é uma questão de entendimento, e por isso que eu estou dando esse exemplo para vocês. O mesmo ponto que eu ponderei, que era aquilo super legal, que era um triplex, que ia me dar privacidade para estudar e gravar meus vídeos, foi justamente o que quebrou minhas pernas. Por quê? Porque eu me esqueci que criança cresce. E como disse uma psicóloga, que eu não me lembro de onde, não sei se era búlgara, ela disse o seguinte: criança pequena ocupa todos os espaços, é igual água. E igual água, ocupa todos os espaços. A minha filha começou a querer engatinhar e andar, ela via um monte de escada, para onde você acha que ela ia querer ir? E eu tinha que ficar andando para baixo, para cima, atrás dela, e com os 2 joelhos operados. Meus joelhos não são essas coisas muito, muito legais. E aí o mesmo raciocínio que eu usei para ponderar aquilo de forma tão racional foi o que quebrou minhas pernas, e foi o que eu decidi vender a casa. Porque aquele raciocínio não era racional, aquele argumento, melhor dizendo, não era racional, era um argumento emocional. Eu gostei de ser um triplex, e daí a gente passa a organizar ideias racionais para poder justificar a sua decisão emocional, que já está
tomada. Por quê? Porque o processamento emocional das coisas que você pensa ou das coisas que você capta do mundo exterior, 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, é muito mais rápido do que o processamento racional. Vou repetir isso porque é muito importante. Tudo que a gente capta do meio exterior pelos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou que você pensa, portanto, do mundo interior, é processado no tálamo, e o tálamo envia isso em forma de impulso elétrico para as amígdalas corticais, que representam o seu local de armazenamento emocional. E aí você processa aquela informação primeiro emocionalmente, depois é que ela vai para o córtex para te dar os argumentos racionais. Então, quando você arrumou argumentos racionais para a decisão que você tomou, ela já tinha sido tomada emocionalmente. Isso é muito louco, porque se você imaginar como a gente, estando com as emoções abaladas, como é o caso de agora, como fica muito mais difícil eu usar o processo, por exemplo, de intuição, que algumas pessoas entortam o nariz quando se fala de intuição, mas os trabalhos científicos mostram que as pessoas que conseguem usar a intuição para tomar a decisão, elas mais acertam do que elas erram. Por quê? Porque a intuição é parte do nosso sistema emocional e isso nos ajuda a tomar decisões. O nosso corpo nos informa a respeito do que a gente está sentindo a partir daquilo. Então, no processo evolutivo, isso foi muito importante. É justamente as amígdalas armazenarem as emoções que permitiu que gerações fossem aprendendo com gerações anteriores, que não precisava encarar um leão para saber, para entender que tinha que ter medo do leão. Não precisava sair correndo de uma cobra para entender que tinha que ter medo de uma cobra. Então esse processo de tomada de decisão é importante a gente saber como funciona agora. Por quê? Porque se a intuição nos ajuda, vamos entender como ela funciona para que a gente possa então refinar o processo intuitivo nessas tomadas de decisão, como essa que a gente tem que tomar agora. Como algumas pessoas estão aflitas vindo falar comigo, eu quero muito ir, eu quero muito me voluntariar, mas eu não sei o que eu faço porque eu tenho a minha mãe idosa que mora comigo. Ou tem outras pessoas que dizem, eu não quero ir, eu estou morrendo de medo de ter que ir. Mas tem gente cobrando, tem liderança da veterinária falando, você tem que assumir o seu papel agora. Porque a veterinária sempre buscou por uma valorização social, agora é a nossa hora e você vai correr, praticamente te chamando de covarde. Cara, espera um pouquinho, vamos lá, ponderar, pé no chão. Vamos entender esse processo, cada ser humano é único, cada um tem o seu chamado e entender como o teu corpo reage diante das emoções, portanto o processo de autoconhecimento vai ajudar você a saber se você tem que tomar uma decisão favorável a se voluntariar ou desfavorável. Não vou me voluntariar, não quero ir e tá tudo bem com isso. E viver em paz, porque não é o momento, porque você não quer botar os seus familiares em risco, porque você acha que não tem essa aptidão para trabalhar com pessoas, etc. Então, enquanto nos é dada a chance de escolha, porque, de novo, do ponto de vista jurídico, por enquanto nos está sendo dada a chance de escolha. Quero ir ou não quero ir, vou me voluntariar ou não. Se a coisa perder completamente o controle, aí a gente vai ser convocado, daí mudou de questão, daí você vai ser obrigado aí. Então, por enquanto, você tem condição de tomar essa decisão. Aliás, entender esse processo de tomada de decisão é fundamental para outras decisões que você vai tomar nesse momento também. Tem colegas falando, eu vou largar a veterinária porque eu já estou sem grana, eu não tenho mais condição. Ou então, vou fechar minha clínica. Ou então, vou mandar colaborador embora porque eu não tenho condição de arcar com o custo mensal com um movimento que abaixou muito. Então, todas as decisões passam por essas nuances do racional e do emocional. Então, entender como isso funciona é muito importante. Para vocês terem ideia, tem alguns trabalhos científicos, alguns estudos que eu gosto de citar quando eu estou falando de processo de tomada de decisão, para a gente poder entender como a gente decide já muito antes do processo racional. Quando você levou a coisa para uma questão racional, é porque a decisão emocional já foi tomada lá para trás e você não percebeu. Isso não está num plano consciente. Por isso você tem que estar com as suas emoções em dia. Por isso você tem que entender o que o teu corpo te fala. Isso tem o lado bom e o lado ruim.
Qual é o lado bom? Foi isso que nos trouxe até aqui no processo evolutivo, conforme eu disse. O fato da gente armazenar as emoções de medo, culpa, raiva, ansiedade, etc. Você compara as situações, as suas decisões, quando precisam ser muito rápidas, elas são rápidas. Por exemplo, você está dirigindo a 120 km por hora na estrada, passa alguma coisa em você, você não precisa decidir o que é. Você não sabe num plano consciente o que é. O teu instinto faz você virar a direção, talvez meter o pé no freio, então te salva. Mas isso também pode ser uma coisa ruim, por quê? Porque quando você associa emoções negativas a algumas coisas de forma equivocada, a tendência é você então errar mais no seu processo de decisão. Tem um estudo muito legal para te falar, para você começar a prestar atenção em você mesmo, como o teu corpinho te informa a respeito das situações, se você deve ir ou deve correr. Um estudo que eles colocaram os voluntários e deram para os voluntários 4 maços de baralho, 2 vermelhos e 2 pretos. E a brincadeira era assim, eles colocaram $2.000 em dinheiro de brincadeira e os voluntários tinham que levantar as cartas e dependendo do valor da carta eles iam ganhar ou perder dinheiro. Pois bem, o que os voluntários não sabiam é que os maços vermelhos de baralho estavam corrompidos, ou seja, eles levantavam uma carta e ganhavam $100, por exemplo. Na outra, perdia $250. Então, sempre no saldo, levantar cartas vermelhas fazia com que eles tivessem prejuízo. Já os baralhos de carta preta, eles levantavam e eles ganhavam menos, $50, mas eles perdiam menos também, $25. Então o saldo era sempre positivo. A pergunta era, quantas cartas eles precisavam levantar para conseguir entender que as cartas vermelhas eram corrompidas? Com 50 cartas, na 50ª carta, eles já sentiam um certo desconforto, mas não sabiam explicar por quê. Eles foram entender no processo consciente quando eles levantavam a partir da 80ª carta, portanto carta número 80, quer dizer, das 50 até a 80 foi o que eles precisaram para trazer num plano consciente. Pô, eu estou perdendo dinheiros quando eu levanto a carta vermelha. Então, quer dizer, o processo instintivo emocional já deixou os voluntários desconfortáveis a partir da 50ª carta, mas o processo consciente demorou. Eles só foram entender isso 30 cartas depois. E eles continuaram o estudo, colocaram eletrodos para medir a condutibilidade da pele desses voluntários, ou seja, o nível de sudorese. Você sabe que quando a gente está nervoso a gente transpira muito mais. Olha só, pasmem, a partir da 10ª carta que os voluntários levantavam já aumentava a sudorese. A 10ª carta do baralho vermelho. Ou seja, muito antes de você entender conscientemente que alguma coisa é boa ou não é boa, o teu corpo já está traduzindo em forma de sinais físicos. Por quê? Por causa da emoção. O que é a emoção? É um impulso biológico que vai ativar o eixo hipotalâmico hipofisário e vai fazer teu corpo secretar alguns hormônios. E esses hormônios vão produzir essas sensações boas ou ruins no teu corpinho. Então, quantas vezes você já decidiu por fazer ou não fazer alguma coisa e depois você falou, puta, tinha alguma coisa me avisando para fazer ou não fazer. Quer dizer, diferente da decisão que eu tomei e eu não escutei a minha intuição. Então, o primeiro passo para você refinar o seu processo intuitivo, faço ou não faço, é um processo de autoconhecimento corporal, passar a prestar atenção naqueles desconfortos que você sente quando você escuta alguma coisa, uma notícia, quando você está diante de uma pessoa pela primeira vez, quando você tem que tomar uma decisão, etc, etc. Esse desconforto que muitas vezes pode ser uma dor de barriga, pode ser uma dor no dedinho do pé esquerdo, pode ser transpirar demais, pode ser começar a gaguejar, pode ser respirar de forma diferente, pode ser sentir taquicardia, palpitação, não sei. Você tem que entender o teu próprio corpo, como o teu processo intuitivo te mostra o caminho que você deve seguir. Tem diversos outros estudos científicos que mostram isso. Então, conclusão do estudo, quer dizer, o nosso processo intuitivo saca muito antes as nossas decisões que a gente tem que fazer ou não, mais ou menos 70 cartas antes, porque a partir da 10ª carta o corpinho já começa a transpirar mais. Na 50ª já dá um desconforto. O corpo fala, presta atenção, eu estou te avisando, é para você fazer ou não fazer.
Na 80ª carta que aquilo veio para o teu plano consciente. Quer dizer, o processo de aprendizagem consciente é muito mais demorado do que o processo intuitivo. Só que você precisa estar com as emoções em dia de autoconhecimento. Você precisa entender o que teu corpo está traduzindo para você poder tomar essas decisões. Vou ou não vou? Daí eu entro com umas perguntas desafiadoras para você. Quando você, por exemplo, ficou sabendo dessa convocação do Ministério da Saúde para que veterinários fazem parte do grupo de saúde sim e estão convocados e tem que fazer o curso de capacitação para o enfrentamento da Covid-19. Quando você leu isso, quando você ficou sabendo isso, que emoção você sentiu? Aí é que tá. Duvido que vocês tenham pensado ou sentido ou prestado atenção na emoção que você teve quando você leu aquilo. Agora que eu estou falando, é possível que você recorde. E aí você volta, provavelmente você viu isso num grupo de WhatsApp, em rede social ou no próprio Instagram que alguém postou. Fiquei feliz, maravilha. Fiquei feliz é uma baita de uma resposta. Como é que você reconheceu essa felicidade? Maristela que respondeu, fiquei feliz. Quais sinais o teu corpo demonstrou em forma de felicidade? Você pode me dizer, eu senti medo. Como é que você reconheceu esse medo? Eu fiquei angustiado quando eu vi isso. Como é que você reconheceu que você ficou angustiado? Eu fiquei preocupado, eu fiquei ansioso. Para mim não fedeu nem cheirou, apavorada. Então, tudo isso já é meio que uma resposta para você a respeito do que você deve fazer. Devo me voluntariar ou não? Por quê? Porque essa é uma resposta do teu corpo. Isso é uma resposta. Quer dizer, o que adianta você se voluntariar se o teu medo, se o teu pavor te impedir de atender uma pessoa infectada pelo Covid-19? Não adianta nada. Então esse processo de assumam os seus postos, a veterinária, agora é momento da gente entender a nossa profissão, agora é momento da gente valorizar diante da sociedade. Se você não tem estrutura emocional para estar ali lidando com uma pessoa infectada pelo Covid-19. Então isso é uma decisão muito individual. Isso vale para você começar a prestar atenção também para as outras coisas que eu mencionei, nesse processo de turbulência e fora do processo de turbulência. Com o devido cuidado de que nesse processo de turbulência a tendência é que a gente esteja com as emoções um pouco alteradas. A gente tem que inclusive olhar para a gente mesmo com um olhar um pouco mais compassivo, de carinho, porque a tendência é a gente errar mais, perder mais a paciência com as pessoas, ficar mais... Então olhe para você com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de compaixão, porque é a única forma da gente passar emocionalmente saudável por esse processo. Então entender o que você sentiu quando você viu aquela mensagem já é uma resposta. Não se sinta cobrado por colegas que falem para você. Você está perdendo uma oportunidade, você está deixando de colocar a profissão no lugar que ela merece, isso, aquilo, aquele outro, porque isso é muito individual. Eu vou dizer para vocês, muitas das pessoas que estão levantando bandeira que isso é um momento da gente colocar a profissão onde ela merece, que tudo bem, concordo, mas não de forma impositiva. Muitas dessas pessoas também não vão se voluntariar. Então não se sinta cobrado e muito menos culpado se você achar que não é o momento de você se voluntariar. Não se sinta cobrado e nem culpado. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão é importante. Por isso que eu digo, entender como o cérebro funciona é fundamental para a gente conseguir decidir melhor as nossas coisas. Portanto, não é uma questão de treino, é uma questão de entender como é que funciona. Entender que eu tenho um plano racional e eu tenho um plano emocional. E que, via de regra, esse plano emocional ele é muito mais rápido. Quando eu tomo as decisões racionais, isso significa que as emocionais já foram tomadas e que muito provavelmente eu arrumei argumentos racionais para justificar a emoção que eu senti. Vou comprar um carro, vou comprar porque o custo-benefício é bom, porque ele é econômico, mentira, você sentiu tesão, você sentou no carro, você gostou do carro, você vai arrumar 500 argumentos racionais para decidir que você vai comprar ou não comprar aquele carro. Tá tudo certo. Agora entenda como isso é importante para você começar a acertar mais nas suas tomadas de decisão. E como isso é muito rápido. Porque quando a gente fala assim,
eu sou racional, eu consigo ponderar as coisas e eu analiso todos os fatos, então eu vou te dar um dado científico importante. Cada vez que você coloca muitos dados racionais para você ponderar racionalmente sobre uma decisão a ser tomada, a chance é que você erre mais do que você acerta. Sabe por quê? Porque existe um número máximo de informações racionais que você consegue armazenar no teu cérebro. E a partir da quantidade de dados que você vai armazenando para tomar a decisão, o teu cérebro buga. Ele não consegue mais ponderar aquilo tanto de informação e você acaba normalmente errando na decisão que você toma. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu não estou falando para você decidir exclusivamente a partir do que você sente emocionalmente referente a alguma coisa, mas também decidir exclusivamente a partir de dados racionais que você ponderou também não é legal. O melhor é o quê? Você conseguir mesclar as duas coisas. Você conseguir entender a sua intuição, conseguir entender as suas emoções, entender o que você sentiu fisicamente diante daquelas questões, ponderar o racional e daí você cria uma estratégia para poder decidir. Então, muitos dados também, quando a pessoa fica escrevendo, ponderando e nunca toma a decisão, a chance que quando ela toma a decisão ela se arrependa depois. Porque muitos dados sobrecarregam o nosso córtex, o nosso sistema racional. E aí não adianta muita coisa. Então tem um psicólogo que ele ganhou o prêmio Nobel chamado Herbert Simon. Ele compara a mente humana com uma tesoura. E ele diz que uma lâmina é o cérebro e a outra lâmina é o meio em que se encontra. E para você entender o processo de tomar decisão, você tem que olhar as duas lâminas ao mesmo tempo, ou seja, o cérebro e o meio que você se encontra. Portanto, agora, no meio desse turbilhão que você está vivendo, turbilhão emocional, de preocupações, medo, angústia, cansaço físico, inclusive, porque uma extrapolação emocional suga a nossa energia, então isso também atrapalha o seu processo de tomada de decisão. Por isso é muito importante a gente poder entender tudo isso. Quer ver um outro dado que é bacana para a gente entender como a gente decide e como a nossa decisão não é estritamente racional? Foi feito um estudo com jogadores de beisebol nos Estados Unidos, daqueles psicólogos malucos de Harvard que depois publicam nas revistas de impacto científico mais alto que a gente possa imaginar. Então eles mediram a velocidade da bolinha do arremessador para o rebatedor. Quer dizer, mais ou menos 0,3 segundos para a bolinha sair do arremessador e chegar no rebatedor. Se você for medir o processo de tomada de decisão muscular, quer dizer, quanto tempo o teu cérebro leva para ativar o teu músculo, o teu neurônio motor que vai ativar o seu músculo para responder, 0,25 segundos. Ou seja, sobram nada mais, nada menos do que 0,05 segundos para o cara, então, depois que o arremessador jogou a bolinha, para o cara poder rebater. Considerando que leva alguns milésimos de segundo para a informação entrar na córnea e chegar no córtex occipital, que é a região de processamento visual do cérebro, não sobra quase nada. Portanto, se o rebatedor levasse esse tempo para responder, ele não ia rebater nenhuma bolinha. Mas como é que ele consegue rebater? Porque antes do arremessador jogar a bola, arremessar, portanto, ele já decidiu qual movimento ele vai fazer para rebater aquela bolinha. Mas como é que ele tomou essa decisão? A partir do movimento do arremessador, do movimento das mãos, do braço, da perna, da angulação do corpo. Ele capta aquilo e num processo de milésimos de segundo ele decide o que ele tem que fazer para rebater aquela bola. Isso é interessante porque é o mesmo processo para um goleiro de futebol, que para a gente é muito mais familiar falar disso. Um goleiro, se ele vai pular ou se ele vai ficar só no golpe de vista, ou se ele vai tomar um frango ou não. A decisão dele também é muito rápida. Onde eu quero chegar com isso? Que antes da gente ter uma decisão racional, muito antes, a gente já decidiu emocionalmente, a partir de sinais sutis.
se eu gosto ou se eu não gosto daquilo, se eu faço ou se eu não faço, se eu quero ou se eu não quero, se eu aceito ou se eu não aceito, se eu compro ou se eu não compro, se eu fecho a clínica ou se eu não fecho, se eu mando embora ou se eu não mando embora. Portanto, precisa estar com o processo emocional muito equilibradinho para a gente conseguir tomar essa decisão agora. E de novo eu repeti uma coisa muito, muito importante. Não interessa a decisão que você tome, fique em paz. Então pense, medite, tome algumas ações antes de você dizer vou me voluntariar ou não vou me voluntariar. Quer ver algumas dicas práticas? Assista filmes de comédia antes, porque quando você provoca emoções positivas, você enxerga mais oportunidades. A dica não sou eu que dou, são os psicólogos que trabalham com tomada de decisão. Ou qualquer coisa que deixe você emocionalmente bem, porque isso ajuda você a enxergar mais opções na hora de tomar uma decisão ou outra. Faça meditação, pondere, se acalme, respire, reflita. E depois, uma outra questão que precisa ser levada em conta também, obviamente. A quarta necessidade, quarto nível hierárquico de necessidade do ser humano, então mais ou menos é o seguinte, tirando as necessidades fisiológicas, né, de ir em busca do prazer ou fugir da dor, comer para matar a fome, beber para matar a sede, ar-condicionado para me dar conforto térmico, sexo para ter prazer, enfim. Tirando essas necessidades, a gente tem 4 níveis de necessidade. O primeiro é a sustentabilidade, que eu me energizo cuidando do meu próprio corpo físico, então da minha saúde física, eu já falei disso em diversos vídeos. Segundo nível é a necessidade de segurança, onde a gente se energiza através da saúde emocional, também vivo falando disso. Terceiro nível, a necessidade de autoexpressão, cuja fonte de energia é a saúde mental, o foco. E, por último, o quarto nível é a necessidade de significância, cuja fonte de energia renovável é a nossa espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com religião, nem tem a ver tanto com Deus. A espiritualidade no sentido de você se colocar à disposição do outro. Por que eu estou mencionando isso nesse vídeo que eu estou falando sobre o processo de tomada de decisão, sobre me voluntariar ou não? Porque decidir por me voluntariar cuida da minha necessidade de significância, porque eu estou trabalhando a minha espiritualidade, quer dizer, eu vou me colocar em risco para cuidar da saúde de outra pessoa, de outros seres humanos. Então isso supre essa minha necessidade, isso é muito, muito legal. Mas você pode ter outros chamados, você não precisa necessariamente ser chamado para a linha de frente de enfrentamento do Covid-19, para você suprir essa necessidade de significância. Você pode usar essa espiritualidade de uma outra forma, dependendo do seu chamado. Eu acredito muito nisso, dependendo do seu talento. E aí eu cito o Evangelho de Mateus, capítulo 25, se eu não me engano, versículo 29, que Jesus compara o reino dos céus com a administração de um homem que foi viajar. E ele entregou alguns talentos para os empregados e falou, eu vou viajar, vocês cuidem desses talentos e depois vocês me devolvam, porque eu vou cobrar isso. Aí ele deu 5 talentos para o primeiro, quando ele voltou, o empregado falou, tem aqui mais 5, o senhor me deu 5, eu multipliquei, toma 10. Para o outro ele tinha dado 2, o empregado falou, o senhor me deu 2 talentos, eu multipliquei, consegui mais 2, toma aqui 4. Para um ele falou, ele tinha dado 1 talento só, quando ele voltou o empregado falou, o senhor me deu só 1, eu fiquei com vergonha e enterrei, não fiz nada com ele. Para os primeiros 2 empregados ele falou, servo bom, você vai ser promovido. Para o último ele falou, servo ruim, não interessa quanto de talento eu te dei, você tem que multiplicar. Entendeu onde eu quero chegar? Qual é o teu talento? Como é que você supre essa necessidade de significância? Como é que você vai olhar para quem? Você pode usar empatia nesse momento, usar para outros colegas, para outros animais, você pode usar para sua família. É você que vai saber qual é o seu talento. E por isso o processo de autoconhecimento é fundamental. Porque se o seu talento não for entrar na linha de frente, porque você não sabe lidar com o ser humano, porque você tem medo, ou porque isso não vai te trazer paz, então não se voluntarie e fique em paz com isso. Não se deixe sentir culpado ou abalado emocionalmente por não ir, que é o que muita gente estava falando para mim. Puta, eu quero muito ir. É outra questão, eu quero muito ir, mas
Eu moro com a minha mãe ou com meu pai, que é grupo de risco. Como é que eu tomo a decisão? Dessa mesma forma que eu falei nesse vídeo inteiro. Você tem o processo racional e emocional. Lembra que o emocional toma a decisão muito antes. E aí tá tudo certo. Você vai ter que ponderar, observar mais teu corpinho, as reações fisiológicas que teu corpo te mostra a respeito de ir ou não ir, ponderar do ponto de vista racional e tomar sua decisão em paz e não olhar para trás. Tomei essa decisão e está tomada em função daquele momento. Por isso que se você faz o que você tem que fazer antes de tomar a tua decisão, a tendência é que você consiga ter paz com aquela decisão que você tomou. Do contrário, se você não está bem emocionalmente e é obrigado a tomar uma decisão, a chance é que você se arrependa muito. E para encerrar, a gente já está aqui com 45 minutos de live, é mais ou menos o tempo que eu gosto de falar, para não ficar muito maçante para quem está ouvindo. A maior dica que eu podia dar é uma ferramenta de desenvolvimento humano, que a gente chama de... esqueci o nome da ferramenta. Fugiu, ó, como é que a gente se paga pela língua, né? Matriz de perdas e ganhos. Matriz de perdas e ganhos. Como é que funciona essa ferramenta? Se você tem uma decisão para ser tomada, não interessa se é só essa, vou me voluntariar ou não vou me voluntariar. Você vai pegar um papel, dividir em 4. Então, deixa eu ver se eu pego um papel aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Pode dobrar assim primeiro. Depois assim, isso é uma folha de A4. Fiquei com 4 pedaços. Em cada pedaço, você vai escrever aqui, ó. Se eu tomar essa, por exemplo, essa decisão de me voluntariar ou não. Se eu me voluntariar, o que eu vou ganhar? Daí você vai escrever aqui o que você vai ganhar. Se eu me voluntariar, o que eu não vou ganhar? Ou o que eu vou perder? Você vai escrever aqui. Depois, nesses outros 2 campos aqui, se eu não me voluntariar, o que eu vou ganhar? E se eu não me voluntariar, o que eu vou perder? Então, dividiu em 4 para ficar mais ou menos o mesmo espaço para cada um. O ideal é que você coloque um número aproximado de argumentos para cada um desses 4 quadrantes. Vou repetir se ficou confuso para alguém. Relacionado a essa decisão, mas também funciona para outras. Se eu me voluntariar, o que eu vou ganhar? Aí você escreve aqui em forma de tópicos. Se eu me voluntariar, o que eu vou perder? Aí você escreve aqui em forma de tópicos. E aí aqui embaixo. Se eu não me voluntariar, o que eu vou ganhar? Se eu não me voluntariar, o que eu vou perder? Mas daí é forçar o teu cérebro realmente para sair os argumentos. Então, eu dei dicas para você usar o seu processo intuitivo e emocional. Quais dicas? Autoconhecimento, prestar atenção nas suas emoções, entender como o seu corpo traduz as suas emoções, parar e responder quais emoções você sentiu quando você pegou quando você teve conhecimento dessa convocação, que os veterinários deveriam se cadastrar para trabalhar no enfrentamento do Covid-19, quais emoções você sentiu. Então essas são dicas emocionais. E depois você vai para as dicas racionais, de ajudar o seu processo racional. Aí você vai fazer essa matriz de perdas e ganhos que eu acabei de mencionar. O que eu tinha para conversar com vocês era isso. Mais uma vez eu agradeço muitíssimo a VetSmart, na pessoa da Fernanda Ciofetti, minha querida amiga. Tem feito muito pela classe de médicos veterinários, estão trabalhando arduamente com a cabeça em brainstorming o tempo inteiro para poder nos trazer conteúdo de qualidade. A última deles foi que eles vão nos ajudar a vender os nossos produtos de pet shop pela plataforma deles. Pensa bem se não é uma empresa muito, muito legal, preocupada com a nossa classe. Quero agradecer a doutora Keili Ferreira, mais uma vez colocando o Instagram dela, @FerreiraKeili. Keili, se você estiver presente, escreve mais uma vez, por gentileza, o seu Instagram para as pessoas te seguirem, porque ela é uma advogada especializada na nossa classe de veterinários, então sigam o perfil dela
para pegar as dicas que ela tem. São dicas, obviamente, quentes, de uma fonte segura de informações. Quero agradecer a vocês que ficaram aqui conosco até esse horário, escutando essas dicas, e convidar vocês que não me seguem também para seguir o meu perfil Caleizo_Rosa. Caleizo, K-A-L-E-I-Z-U. Se você colocar isso, dificilmente vai ter outro com esse nome abençoado que meu pai me deu, que é Zuleika ao contrário, o qual eu sou muito, muito grato. E também convidar vocês para que vocês que quiserem desenvolvimento pessoal prático para médicos veterinários, todas as quintas-feiras, 21 horas, o webinário prontinho, onde a gente é pontual. Vamos entrar e dar dicas como essas, por exemplo, de matriz de perdas e ganhos, cada quinta-feira de um assunto. Como é que você faz para se inscrever? Entra lá no meu perfil no Instagram, Caleizo_Rosa, tem um link na minha bio, você clica lá, vai abrir uma página, você coloca o teu e-mail e pronto. Daí você vai receber o e-mail, o link de entrada para o webinário quintas-feiras às 21 horas. É isso, meus amigos, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa classe, os grupos de WhatsApp, as brincadeiras e tudo que tem nos feito passar de forma mais leve por esse momento. Brincar é muito, muito importante, é muito legal. E é isso, eu estou às ordens de vocês. Para quem quiser conversar comigo pode me chamar no direct. Meu WhatsApp é 12 997860640. Eu estou às ordens de vocês. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus. Até quinta-feira no nosso webinário para desenvolvimento pessoal exclusivo para veterinários. Obrigado, meus amores, fiquem com Deus. Até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.